que nos vai falar das marcas reguladoras de paragem e estacionamento. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Já está pronto para ver a nossa seleção mais logo? Corretamente. Vai estar no Prontíssimo. estádio ou nem por isso? Nem por isso, devido à atividade laboral. Vai estar a trabalhar. Correto. Se calhar com um rádio assim bem perto para poder seguir todos os passos da nossa seleção. Não falta, nem E a falta. nossa polícia com certeza lá estará também no estádio 11 de novembro a garantir que tudo decorra dentro da normalidade e dentro da segurança. Certo, olha, lembrar, Karina, que nós somos pela ordem e pela paz, então devemos garantir a segurança. Claro, no seu caso não vai estar no 11 de novembro hoje. Não, eu não estarei, mas estará lá as equipas montadas, tanto do ponto de vista do asseguramento das pessoas, como do ponto de vista do asseguramento da segurança rodoviária. Claro que sim. Portanto, e cheguem cedo, não é? Temos que dizer que se chegarem cedo, de forma ordeira, tudo vai correr bem. Correto, esse é o conselho de um modo geral, né? Que os adeptos coloquem-se ao campo o mais cedo possível, de forma a evitar as bichas e as lutas a quando da entrada ao estádio. Exatamente, muito bem. Mas agora vamos mesmo falar destas marcas reguladoras de paragem e estacionamento e eu vou mesmo começar por aí. Portanto, estamos a falar de marcas. Que marcas são essas? E depois também quero saber que tipos de marcas existem. As marcas reguladoras de paragem e estacionamento, como o próprio nome diz, são aquelas que delimitam, definem as paragens e estacionamentos. Elas são de cor amarela e são colocadas sempre no extremo da faixa de rodagem ao longo, ou seja, no lado direito da faixa de rodagem, juntos às bermas ou passeios. Poderá também acontecer no lado esquerdo da faixa de rodagem, mas em norma geral são colocadas ao lado direito da faixa de rodagem, proibindo assim o estacionamento ou paragem. Muito bem. E que tipos existem? Ok. As marcas rodoviárias, elas existem, as marcas rodoviárias de paragem e estacionamento, as contínuas, as descontínuas, as em zigue-zague e as de forma retangular. E quais as diferenças entre elas, para que possam identificar? Dentre as marcas, as contínuas... Nós temos essas imagens das Temos, marcas, sim, temos vamos as passar imagens. também para que possam também ir acompanhando e assim o inspetor-chefe pode também explicar melhor para os nossos telespectadores. Vamos mostrar as imagens para que lá em casa percebam bem quais as marcas e realmente o seu significado. Correto. Vamos ver, para que assim tudo esteja esclarecido, porque eu julgo que os nossos automobilistas precisam de ser constantemente relembrados. Correto, essa ação de refrescamento ou essa ação de chamada de atenção visa consciencializar as pessoas, então, para o exercício da condução segura, né? Nós estamos a ver lá em cima, não sei se consegue ver. Consegue ver, portanto, aqui estamos a ver a linha descontínua. Consigo ver. No caso, a imagem aí na tela, lá em casa... Não, vamos ter que ver aqui neste monitor mesmo para que não haja um delay, que não haja um atraso, mas enquanto os meus colegas preparam, pode continuar a explicação. As marcas que aí vemos agora na nossa tela é a marca delimitadora para o estacionamento, no caso a marca contínua. Esta implica a proibição de parar ou estacionar. Nem para um, nem para o outro, o condutor poderá fazê-lo. Quando assim o fizer, vamos entrar naquilo que chamamos de estacionamento abusivo. E aí vem as sanções inerentes a esse comportamento. Esse comportamento, muito bem. Sim, vamos Também continuar. temos as marcas de paragem ou estacionamento descontínuas. Neste caso, se vejo bem, esta é a marca de paragem e estacionamento retangular. Esta marca é apenas para carga ou descarga de mercadoria. No entanto, o condutor não pode parar neste sinal para pegar ou largar passageiros. Apenas se Só for mesmo para mercadorias. mercadoria. E são sempre da cor amarela. Sim, as marcas de paragem e estacionamento são sempre de cor amarela, diferente das marcas longitudinais que são de cor branca. Muito bem. Ok. No exemplo aí a seguir, Karina, ajuda-me, por favor, não consigo chegar. Pois, nós vamos necessitar mesmo que ter as imagens aqui mais próximo, porque não há visão de águia que resista. Mas presumo que seja a marca de paragem e estacionamento descontínua. Aquela tracejada, de linha amarela tracejada. Esta agora que vejo na tela é a marca de paragem e estacionamento em zigue-zague. Esta marca de paragem ou estacionamento em zigue-zague, ela permite apenas a paragem para deixar ou largar passageiros. Portanto, estas já se referem aos passageiros. Aqui sim. Passageiros ou carga. Passageiros ou carga. Também Neste caso, as carga. duas vertentes, para passageiro ou carga. A zigue-zague, diferente da retangular, que é apenas para carga. Cargas. E por fim, temos a última, né? Ok, agora conseguimos ver bem. Agora sim. Essa é a marca zigue-zague. Esta permite
a paragem e estacionamento para cargas e descarga de pessoas e bens, no caso pessoas e mercadorias, não é? Muito bem. Agora, as marcas para paragem de transportes públicos, quais são? Ok. Os transportes públicos, de acordo com aquilo que é o Código de Estrada, devem parar em locais apropriados. No caso, temos aí a marca em zigue-zague. Onde tiver este sinal, o transporte público pode parar. No caso, é para todos os veículos, mas poderá ter o sinal adicional num painel a dizer específico apenas para transportes públicos, o que implica dizer que o condutor que estiver a conduzir, não obstante ter aí esta marca em zigue-zague que lhe permite parar, mas tem a placa indicar no sinal vertical com a escrita específico ou apenas uso exclusivo para transportes públicos. Claro, Neste ou mesmo a caso, imagem de um autocarro que corretamente. identifica facilmente. Corretamente. Neste caso, o indivíduo de um transporte particular não poderá fazer aí a sua paragem ou estacionamento, sob pena de estar a desrespeitar o Código de Estrada. Vamos falar agora do estacionamento. Eu estou-me aqui a recordar de locais, por exemplo, locais de habitação. Nós temos agora as nossas centralidades e nós vemos muitas vezes que estão reservados apenas aos moradores. Mas o que é certo é que as pessoas muitas vezes não fazem caso e acabam por estacionar indevidamente. Correto. Sendo numa centralidade próxima à moradia, aquilo poderá ser considerado uma transação, para além de transação administrativa. Ok? Mas ainda assim, à luz do Código de Estrada, ele diz que é considerado estacionamento abusivo quando se estaciona em locais proibidos ou em locais devidamente ou vagas devidamente exclusivas para determinados fins. No caso, para estacionamento de uma moradia, alguém que assim o faz é considerado o estacionamento abusivo. Isso, mas temos que esclarecer. Muitas vezes, em frente às moradias, portanto, colocam cones. Então fica a dúvida. Será, ok, em frente aos portões, sabemos que não podemos estacionar porque é um local de saída e entrada de viaturas. Mas em frente ao muro, é que muitas vezes os moradores sentem que aquele local lhes pertence. Não. Neste caso, isso é necessário de uma autorização. Essa autorização geralmente é concedida pela entidade da circunscrição, a entidade, no caso, administrativa, no caso, a comissão de moradores ou a comissão, vamos assim dizer, do município. Muitas vezes os próprios seguranças das casas dizem aqui não se pode estacionar. Não é, além do regulamento é isso. Para este efeito, ele deve fazer uma petição ao órgão competente, o órgão competente vai despachar. E isso é passível de caução. O indivíduo que quiser privatizar, porque aquilo é um espaço público. Sim. Nós temos os nossos espaços privados, é a nossa casa, mas a rua é um espaço público, independentemente temos a nossa casa. Então, para privatizar o espaço público, carece de autorização. E se bem me lembro, isso é necessário o pagamento de determinadas taxas. Exatamente. E quando assim é, tem a sinalização devida. A devida sinalização. O mesmo se aplica às empresas, que muitas vezes também fazem o mesmo e dizem, não, aqui só estacionam quem realmente for cliente da empresa. Não é correto. Correto é pedir à entidade competente, à administração local, e essa administração vai ceder mediante os pressupostos enamados por este órgão e que vai desde o pagamento de taxas e cauções para esse efeito, no sentido de privatizar um espaço público. Muito bem. Agora, estacionamento muitas vezes para deficientes ou mulheres grávidas ou idosos ou até pessoas com crianças também não são respeitados. As pessoas realmente ignoram muitas vezes esses sinais e acabam por estacionar. Olha, Karina, mais do que dizer aquilo que já temos dito sobre as multas, fica mais aquilo que a multa não paga, Karina. Karina, imagina estacionar num lugar para a ambulância. E na altura vem alguém em estado grave. De uma emergência. Numa emergência. Numa saída de emergência, por exemplo. Acontece qualquer coisa, vem alguém em estado grave. A multa que vai ser passada e paga, não paga os transtornos de uma Com vida certeza. que se calhar perder se uma perdeu vida por não há esse dinheiro que pague. mau comportamento. Então, a nossa chamada aqui de atenção, para além daquilo que é lei, para além daquilo que é o Código de Estrada, as multas que poderão ser passadas com agravante, nem que por acaso for transitar em julgado, tribunal e ser cassada a carta de condução. Mas fica aqui os transtornos. Com certeza. De que advém disso, os danos. Já imaginou parar numa vaga ou no estacionamento para deficiente e esse estar a descer do edifício, não conseguir entrar para o carro? Ou ter que estacionar muito longe e passar por todos aqueles constrangimentos. Tem dificuldade de mobilidade, passar por estes constrangimentos. A multa que o agente regulador do trânsito vai passar não cobre esses danos. E há muitos todos. automobilistas que ainda se acham na razão de reclamar.
é uma questão de consciência. E de princípios De também. princípios, porque temos visto que quando há presença policial, o condutor comporta-se lindamente, mas na ausência da presença policial, o condutor extrapola. Então, é uma Tem que estar necessidade na de nossa mudança. mentalidade também, algo que temos que falar, e você que está aí desse lado, ter a consciência que deve respeitar não o sinal, mas a pessoa, o próximo também, neste caso. Corretamente. Também existem aquelas zonas de acesso a determinados locais, com rampas de acesso, em que as pessoas acabam por estacionar em cima das rampas ou dos próprios passeios, e as pessoas acabam por não conseguir passar, têm que ir pela estrada, portanto também são estacionamentos indevidos. E falando, estacionamento indivíduo e também estacionamento abusivo. E falando disso, para além da traição administrativa ou do trânsito, no caso de estacionar no passeio, uma traição administrativa, ou do trânsito que poderá ter, são as consequências. Existe em Angola um princípio e uma lei que é a lei da acessibilidade. Essa lei permite o acesso, então, das pessoas com deficiência de mobilidade, deficientes físicos, no caso. E, então, estacionando nesses lugares, para além de ir contra essa lei e a lei de transição administrativa, e se calhar a lei de trânsito, estaria a criar aquilo que já falamos há pouco, o transtorno dessa pessoa. É possível fazermos a transposição de sujeito. Se fosse eu na condição deste deficiente, como de facto eu me sentiria, como de facto eu agiria. E às vezes para com nem isto. só nos locais de acesso a pessoas com algumas limitações, mas mesmo nos passeios onde qualquer transeunte faz o seu percurso normal. Chamar aquilo que é o Código de Estrada, que diz que os passeios é o local apropriado para o trânsito de peões, não para a colocação de viatura. A viatura poderá transpor o passeio em caso que tenha a sua residência ali. Então, ele, para chegar à sua residência, tem que passar por aquele passeio que geralmente vai ter uma rampa. Ele pode transitar até entrar em sua residência e não estacionar como tal. Como nós muitas vezes vimos. Sim, isso é multa e é passível de sanção grave, de acordo com o Código de Estrada, porque é considerado estacionamento abusivo. Já para não falar nos motociclos, que por vezes também andam nos passeios. Corretamente. E de chamar aqui a atenção sobre os motociclos, às vezes dá-nos a sensação de que os motociclistas pensam que o Código de Estrada não é para eles. O Código de Estrada é genérico, é para todos. É para o peão, é para o condutor do veículo automóvel, é para o condutor do motociclo, do velocípede e do ciclomotor. Para todos que intervêm na via pública, até para o agente regulador de trânsito. Porque se ele não souber interpretar, o sinal vai fazer má sinalização. Com certeza. E vai causar embaraços em vez de criar fluidez do trânsito. Então, chamar aqui essa atenção a todos os intervenientes do ambiente rodoviário. Existem também aqueles estacionamentos aquelas zonas de estacionamento temporário. Nesses casos, o automobilista tem que permanecer no carro ou pode-se ausentar? Como é que funciona? Estacionamento temporário pode se ausentar. Nós, na nossa realidade, não temos muito. Estacionamento temporário são aqueles estacionamentos demarcados por tempo. Ou seja, tu entras, pagas uma taxa e tem determinado tempo. Quando passar esse período, é considerado também estacionamento abusivo. Também passível de multa. Muito bem. Agora, falando nas multas, que às vezes temos... É assim que só assim as pessoas acabam por cumprir. As multas são pesadas, andam por entre que valores? As multas variam entre 120 UCFs, não é? Até 330 UCFs. Isso traduzindo em kwanzas, quanto Cada é que fica? UCF é uma unidade de 88 kwanzas. Trazido em kwanzas, 120 UCF cai à volta de 12 mil. 330 UCF são por aí 33 mil kwanzas. Mais 10% a este valor que é acrescido aos órgãos do governo da província. Então, acaba por pesar no bolso No também. bolso do cidadão. E qual tem sido o comportamento realmente dos motociclistas e dos automobilistas no cumprimento destas mesmas regras? Quanto aos motociclistas, são esses que mais pesam. Porque ainda vemos que, infelizmente, há muitos automobilistas, no caso os motociclistas, né? Quando aprendem, ainda não tem. Quando aprendem a guiar a moto, aquilo que nós chamamos não a conduzir. Quando aprendem a guiar a moto, não aprendem a conduzir, então não tem os princípios daquilo que é o Código de Estrada. E só implementa uma regra quem de facto Karina conhece. Sim, Se eu não souber que 1 mais 1 é 2, nunca vou imaginar que seja 2. Então, aqui é a nossa chamada de atenção, no sentido de que, e hoje por hoje, em quase todos os municípios já existe escolas ou centros de formação alto, que são proporcionados pelo governo da província, que esses adiram essas atividades para
a salvaguarda da sua própria vida e dos demais intervenientes da própria circulação rodoviária. E que outras ações têm sido tomadas mesmo no sentido de sensibilização? Eu sei que existem várias associações dos motociclistas, até dos cupapatas, portanto, por que não juntar todos esses profissionais dessas mesmas áreas e fazer mesmo uma ação de formação, mostrar-lhes os sinais, as regras de trânsito? Seria de louvar esse tipo de iniciativas? De facto, iniciativas existem e a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária tem sabido, juntamente com seus parceiros, a Motrang e outras entidades desse ramo, não é? Para o efeito. Mas o mais grave que acontece é que já houve situações em que o homem da motocicleta disse que o tempo que eu vou ficar aí é o tempo de eu conseguir um trocado. Pois. Então é preciso uma ação grande ainda De sensibilização para a importância dessas mesmas Mas atividades. temos vindo que o número tem tido aumentar nesse sentido. E que de nossa parte não falham os apelos, não falham as reuniões de concertação com outras entidades, no sentido, então, de os seus associados poderem sempre aceder a essas aulas de forma a garantir um trânsito seguro. Porque a responsabilidade do trânsito seguro, Karina, não vamos nos mentir, não é uma responsabilidade compartilhada, não unicamente da polícia ou da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Parte do princípio de que cada um fazer a sua parte para então termos um ambiente rodoviário saudável. Porque do resto vai ser o que já dissemos. Na presença policial, o condutor, lindamente, o peão, lindamente. Mas na ausência deste, passar por debaixo da pedonal, na ausência desse, o automobilista para na passadeira, na ausência desse, para na curva, então... Isso quer dizer que as regras até são do conhecimento geral. Muitas vezes o cumprimento é que é mais difícil de acontecer. Corretamente. Portanto, muito bem, já estamos mesmo na reta final. Que outros conselhos quer dar a quem nos está a ouvir neste momento, mesmo relativamente a este tema? Ok. Relativamente a este tema, dizer que, Karina, há coisas que não combinam. Uma delas é a condução sob efeito de álcool. Condução sob efeito de álcool tem sido uma das grandes causas de mortalidade e de aumento da sinistralidade rodoviária. Se conduzir, não beba. Se beber, não conduza. E por outra, há situações que não se pagam com multas. Se estacionar numa vaga para deficiente e tiver a descer alguém em estado de doente a ser levado ao colo, será que a multa que vai ser passada paga esses transtornos? Então, fica aqui, caro telespectador, nosso amigo lá em casa, caro condutor, reflita sobre isso. Há coisas que não se pagam com a multa. Com certeza, com certeza. E agora, de uma forma geral, aqueles conselhos, estamos à beira aqui de um fim de semana, temos mais logo um jogo, aquelas regras realmente que as pessoas não se podem esquecer de cumprir, não só para os motoristas, como também para os transeuntes, não é? Os peões. Tendo em conta o jogo de hoje e no nosso estádio, o conselho é que aqueles que vão para o estádio façam-se o mais cedo possível. E aqueles que não quiserem apanhar o congestionamento, que usem vias alternativas, porque geralmente nesses sítios há o conglomerado de pessoas ou de veículos. Então, quem não quiser sofrer esses transtornos, pese embora a nossa polícia vai estar aí para garantir o trânsito e a segurança rodoviária, mas pode ser sempre que haja um ou outro atraso devido ao fluxo de movimentos que há aí. Quem não quiser passar por algum transtorno, que escolha as vias alternativas. E os adeptos em geral, que se façam ao campo o mais cedo possível, com disciplina, porque só assim todo mundo sai a ganhar. É verdade, a ganhar inclusive os nossos palancas negras. Tem de ganhar mesmo. Este não falha, tem de ganhar obrigatoriamente. Tem que atirar um resultado. Qual é o resultado de hoje? 1-0, a melhor derrota do mundo. Só 1-0. É que mais dói. Que mais dói. Também é assim. O importante é ganhar, não é? Seja por 1-0, 2-0, ou 3-0, ou 3-2, o importante é ficarmos à frente. Muito obrigada mais uma vez, Inspetor-Chefe Celso Soito António, pela sua presença e até para a semana. Até a próxima, nós é que agradecemos e aguardamos o próximo convite, Karina. Ok, assim será.